Fala aí, os seus arroz de canja, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fábio e esse é o canal Canja. E o Comemora de hoje tá polêmico, então chama sua mãe, seu cachorro, sua sogra, chama todo mundo porque o couro vai comer. Dia 19 de abril, o dia do índio. Mas você já se perguntou, quem inventou isso? Não. Calma, eu te conto. Entre os dias 14 e 24 de abril de 1940, 55 delegações de todo o continente americano se reuniram no México para o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O representante do Brasil foi Edgar Roquette Pinto, que não era indígena, ele era antropólogo, etnólogo e estudioso dos povos indígenas da Serra do Norte na Amazônia. Esse congresso tomou algumas medidas genéricas, como respeito à igualdade de direitos e oportunidades para todos os grupos da população da América. Respeito por valores positivos de sua identidade histórica e cultural a fim de melhorar a situação econômica. A adoção do indigenismo como política de Estado. E o Dia do Aborígene Americano em 19 de abril. Opa! O que quer dizer aborígene? Carminha, no dicionário diz que aborígene vem do latim aborígenes, um substantivo masculino proveniente do país de onde habita, autóctone, nativo ou indígena, adjetivo, que nasceram no país onde vivem ou onde seus ancestrais sempre viveram. Entendeu? É isso. No Brasil, quem estabeleceu essa data comemorativa foi o presidente Getúlio Vargas. Aquele que deixou a vida para entrar para a história, mas com muita insistência do Marechal Rondon, que era descendente de indígenas, e isso aconteceu só em 1943. Aliás, foi o Marechal Rondon que fundou o Serviço de Proteção ao Índio, que depois virou a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, isso em 1967, durante os governos militares, e tinha como objetivo tornar os indígenas civilizados. Problemático, né? É verdade. Mas, Fábio, se o congresso foi entre os dias 14 e 24 de abril, por que diabos escolheram o dia 19 para comemorar o dia do índio? Calma, jovem. Tô ansioso, já explico. Acontece que nos primeiros dias do congresso, os indígenas eles não se sentiram seguros o suficiente de que suas vozes seriam ouvidas. Portanto, eles preferiram não participar. Só no dia 19 é que de fato eles entraram no Congresso e puderam participar efetivamente das decisões que foram tomadas lá. Viu? O canja também é cultura, rapaz. Como você deve ter percebido, eu não sou indígena. Não me diga! Então a equipe de pesquisadores do Kanjas Corporation mergulhou fundo no assunto e trouxe referências indígenas no assunto. Então com vocês agora, Daniel Munduruku. Ele nasceu em Belém do Pará e é doutor em educação pela USP e pós-doutor em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Além disso, ele já escreveu mais de 50 obras infanto-juvenis e para educadores sobre a temática indígena. Acho que ele pode falar pelos indígenas muito melhor do que eu. Editor, coloca aquela imagem que eu te mandei por e-mail que eu quero falar sobre ela rapidinho. Aquela lá. O Daniel diz que quando a gente comemora o Dia do Índio, nós estamos comemorando, na verdade, uma ficção. Na escola, quando você é criança, eles te dão uma figura para você colorir de um indígena com duas pinturas no rosto, uma pena na cabeça, com uma oca lá atrás em formato de triângulo. Então isso é uma ideia folclórica e até preconceituosa, segundo ele. Para a gente fazer uma análise sobre essa imagem, por que a oca ou a cabana ela tem um formato triangular? Na verdade, essas cabanas elas existem, mas são muito características da América do Norte, onde neva. E essas cabanas em forma triangular elas servem exatamente para não acumular neve na parte superior da cabana, fazendo com que o peso derrube a oca. Então, aqui no Brasil, acho que não neva, né? Então, enfim, não precisa disso. Eu sou uma índia, eu sou uma índia, eu sou uma índia, eu sou uma índia. Eu sou uma índia. E digo mais, quer dizer, na verdade quem diz é o Daniel. Como a gente deve se referir a eles? Índio ou indígena? O Daniel diz que o termo correto é indígena, porque índio é um termo preconceituoso e pejorativo. Ele limita a quantidade de etnias existentes no Brasil, além de fazer referência ao índio como um ser selvagem do passado.
Portanto, é melhor a gente usar o termo indígena. Indígena diz muito mais a respeito deles do que a palavra índio. A palavra indígena diz muito mais ao respeito deles do que a palavra índio. Indígena quer dizer originário, aquele que nasceu ali antes de qualquer outro. E tem a ver com os seus descendentes, com os seus ancestrais que também já eram parte desse lugar. Quando a gente olha para a linha do tempo da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses, qualquer Zé Ruela vai se impressionar com esses números. Durante o Brasil Colônia, os portugueses impuseram sobre os povos indígenas aculturação, escravidão e genocídio. A exploração foi tanta que historiadores estimam viver hoje no Brasil apenas 10% do número de indígenas que viviam aqui em 1500 antes da chegada dos portugueses. A população atual de indígenas no Brasil é de aproximadamente 800 mil habitantes. Faz as contas aí, quantos indígenas deviam viver no Brasil em 1500? Assustador, né? Segundo os dados do IBGE de 2010, a população indígena brasileira vem crescendo desde 1991. Isso acontece porque eles têm se sentido seguros para se reconhecerem nas pesquisas do censo enquanto indígenas. Como eu já citei o Daniel Munduruku, eu quero também deixar algumas outras referências indígenas para vocês. O primeiro deles é o Cacique Raoni. Ele dedica a vida à preservação das florestas e ao direito dos indígenas no Brasil. Sônia Guajajara. Ela é ativista e representante política dos indígenas no Brasil. E ela foi candidata à vice-presidência em 2018. Vocês estão ligados que indígena canta rap? Minha cabeça explodiu quando eu descobri isso. Mas é meio óbvio, né? O rap é uma ferramenta de reivindicação, né não? Todo mundo tem aquele amigo meio desavisado e que faz umas perguntas meio bestas, tipo... Aí, meu, nada a ver, tá ligado? Tava vendo, meu, esses caras querendo demarcação de terra, meu, tá ligado? Só que, mano, esses dias eu tava vendo na reportagem, o índio tava de iPhone, meu. De iPhone, tá ligado? Aí eu fiquei me perguntando, meu, tipo, sério? Índio usa iPhone, meu? Responde aí pra ele, Carminha. Opa! Sim! E indígena joga futebol? O Brasil é o país do futebol, ou pelo menos já foi um dia. Então, como um amante do jogo, eu não poderia deixar de citar personagens que marcaram a história do esporte mais popular do mundo. O primeiro personagem dessa lista que eu escolhi foi o José Sátiro do Nascimento. Ele é natural da aldeia Chucurucariri, lá em Palmeiras dos Índios, em Alagoas, e é mais conhecido como Índio. Partiu, Índio, gol! Bom, dentre os vários clubes defendidos pelo Índio, destaca-se obviamente o Corinthians, né? O maior clube que ele jogou na carreira. Inclusive ele foi campeão mundial daquele mundialito de verão que a FIFA organizou lá no ano 2000. Aliás, pessoal, deixa aí nos comentários depois se é possível ser campeão mundial sem ganhar Libertadores, beleza? A dúvida que me surgiu aqui agora. Não, nada a ver, irmão. Mas para citar mais um descendente dos indígenas que se dedicou à nobre arte do Tocoime Voi, é imprescindível citar Manuel Francisco dos Santos. E se você não sabe quem é, meu irmão, eu tô falando aqui do Mané Garrincha, tá ligado? O cara era ligeiro e cheio de habilidade, porque ele tinha no sangue ser como flecha. Um gênio do futebol brasileiro, ele teve sua origem na cidadezinha de Quebrângulo, lá no interior de Alagoas, na aldeia dos índios Founiô. Dali tinha saído sua família, longe do Rio de Janeiro, onde nasceu o Mané. A tribo resiste e preserva sua identidade. Lá eles falam a língua Iatê e se ama o futebol.
Filho de pai indígena e mãe preta, Mané Garrincha representou como poucos o Brasil. O ponta-direita campeão do mundo em 58 só não fez chover na Copa de 62, quando foi campeão e eleito por muitos especialistas no futebol como o principal jogador da competição. O Garrincha é uma amostra de como aquele estereótipo construído na infância nos cega com relação à realidade dos povos nativos. É claro que o Mané não retrata a realidade dos povos indígenas, assim como aquelas figuras para colorir na infância também não retratam. Ele é apenas um exemplo de que o indígena ele pode estar integrado na sociedade e atuar em várias áreas, assim como o Daniel, a Sônia, o Raoni e vários outros. E se você quiser saber mais sobre esse tema, eu vou deixar aqui algumas indicações de filmes, séries, desenhos animados e até de perfis de redes sociais sobre a temática indígena. O primeiro deles é o Xingu. O filme Xingu conta a história dos irmãos Vilas Boas, que foram desbravar o Brasil e ajudaram a fundar o Parque Nacional do Xingu. Filme muito bom. Nós abrimos a picada. Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Um outro filme nacional é Uma História de Amor e Fúria. Esse filme é bem interessante, ele conta vários episódios da história do Brasil, é um filme de animação e ele começa, a primeira parte do filme fala exatamente sobre os primeiros contatos entre indígenas e europeus. Aí europeus a gente fala tanto os portugueses quanto os franceses, que é o episódio retratado no filme. Também vale a indicação. Como eu tinha dito lá atrás, os indígenas também cantam rap. E eu queria deixar aqui uma indicação também do Kunumi MC. Esse cara é incrível. A gente assistiu alguns vídeos dele no YouTube e ele faz o rap dele com rimas no seu idioma natural, que é o Guarani. Então eu nem ouso dizer nenhum nome de música aqui porque realmente eu não sou capaz de tanto. No Instagram e no Facebook, a página Visibilidade Indígena luta contra esses estereótipos já trabalhados aqui nesse vídeo. Bem bacana também. Para as crianças, o desenho Tainá e os Guardiões da Floresta é um desenho produzido pela Nickelodeon e está disponível lá na Netflix. Meu filho adora, ele é meu guerreirinho. E no TikTok, um dos perfis que eu mais me surpreendi quando conheci, que tem mais de 2 milhões de seguidores, @cunhaporangaoficial. Segue lá no TikTok, ela ensina muitas coisas relacionadas à cultura indígena e é bem interessante também. Isso é tudo, Brasil? Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no nosso canal e siga as nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Então, canja, 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 tchau!